Salve, salve pessoal, vamos aí para mais um Periscope, esperando o pessoal entrar aí, né? A gente está iniciando hoje, falando um pouquinho agora com vocês hoje de direito empresarial, vamos esperando o pessoal aí. Opa! Boa noite, Gleites, Juliana, olá, Patinga, Goiânia, vamos lá pessoal, vamos entrando. Fortaleza, Bahia, olha só, salve Bahia, Goiânia marcando presença, ó, Lagoas, Belém do Pará, terra do meu tio, hein? Bacana. Boa noite. Trindade na área, olha só, Curitiba, boa noite, Lisandro, tudo bem? Vitória, Espírito Santo, olha só. Vamos entrando todo mundo, vamos esperando o pessoal entrar para a gente estar começando. Brasília, ó, aquele Touro Maranhão, Vitória, Belém Pará, Maceió, olha só, primeiro de Maceió, São Paulo também, marcando presença. Vamos lá galera, vamos esperando um pouquinho o pessoal entrar aqui para a gente estar começando hoje aí com vocês. Aracaju, salve Aracaju, bem-vinda. Anápolis, ó, aqui do lado de Goiânia, Anápolis, Goiás, Bahia. E aí, professor? Beleza, Gabriel? Tranquilo? Como é que tá? Bem-vindo. Vamos lá. Então, gente, boa noite, né? Primeiramente, meu nome é Sidmar Júnior, sou professor da Rede Juris de Direito Empresarial e hoje nós vamos estar aqui falando com vocês, abrindo esse periscope hoje, para estar falando de alguns pontos importantes, né? Alguns pontos importantes de direito empresarial, principalmente para quem está aí prestando a prova domingo da OAB, vai cair também para quem vai fazer delegado aqui em Goiás, tal. Então vai ser muito útil para quem estiver fazendo aí, para a gente estar conseguindo aí tentar acertar o maior número de questões, certo? Rede Juris hoje que conta aí com um excelente corpo docente, um dos melhores do Brasil. Então fica aí o convite para você que quer assistir tanto presencial quanto online, está aí se juntando ao nosso time, né? Para nós todos estarmos caminhando aí junto a essas provas, certinho? Hoje para vocês nós vamos estar fazendo um apanhado para tentar falar um pouquinho mais de tudo que pode cair, certo? Com dicas pontuais para tentar fazer com que você acerte o maior número de questões, certinho? Bom, vamos fazer algumas dicas para estar de forma recorrente, tentando trazer para vocês aquilo que vem caindo e que pode estar caindo de novo, consequentemente, de forma recorrente, para que você possa estar tendo sucesso aí na sua prova, certinho? Bom, direito empresarial. O que nós podemos falar de direito empresarial para vocês? A OAB ela tem um costume de estar cobrando alguns temas mais específicos, alguns temas que podem estar caindo de forma recorrente, que podem estar caindo mais de uma vez, ou que vira e mexe está caindo, certo? Então o que eu vou estar levantando para vocês em primeira mão, num primeiro momento, já que houve uma alteração quanto à capacidade civil, né, artigos 3º e 4º do Código Civil, é grande a possibilidade de estar caindo na sua prova algo relacionado à capacidade, principalmente a capacidade de ser empresário, certo? Então vamos só fazer alguns conceitos, né? Vamos falar um pouquinho de títulos de crédito e um pouquinho de falência, né, que sempre também está caindo, certo? Vamos falar um pouquinho de conceitos. Para a gente entender quem pode ser empresário, quem pode estar atuando com essa atividade, vamos entender quem é empresário propriamente, né? De acordo com a teoria adotada atualmente pelo nosso Código, né, Civil atual, artigo 966, traz que
O empresário é aquele que exerce profissionalmente, certo? Ou seja, com habitualidade, atividade econômica organizada para a circulação de bens ou serviços. Ou seja, atividade econômica organizada para circular bens ou serviços de forma profissional, habitual. Certinho? Então, temos quem pode ser empresário. Temos quem pode ser empresário. Em cima de quem pode ser empresário, é preciso que ele seja capaz para poder estar exercendo os direitos civis e poder atuar com a atividade empresária. Certinho? Então, nos vem o próprio Código Civil e fala que pode exercer a atividade empresária aquele que está em pleno gozo da capacidade civil, certo? Que não tenha nenhum impedimento. Então, ou seja, tem que estar em pleno gozo da capacidade civil e não ter nenhum impedimento. Aí é onde vem a questão que pode estar caindo na sua prova. É nesse momento que a FGV pode estar cobrando de você aquela questão X que pode estar fazendo de conseguir a aprovação. Qual seria essa questão? O incapaz, já que você sabe que quem está capaz, plena capacidade, os gozos da capacidade civil pode ser empresário. O incapaz, ele pode ser empresário? Sim, o incapaz pode ser empresário. Como? Existem algumas regras para que aquele incapaz possa ser empresário. Seja ele absolutamente incapaz, que hoje pelo artigo 3º do Código Civil é quem tem menos de 16 anos, ou seja, ele é relativamente incapaz, que é ali o que prevê no artigo 4º do Código Civil, entre 16 e 18 anos, né? Pródigos, ébrios habituais e viciados, indígenas ali numa legislação especial, mas esses aí são os relativamente. Quem for absolutamente incapaz vai ser, lógico, representado. Quem for relativamente assistido. Pode exercer atividade empresarial quem é incapaz? Pode. Desde que seja por alvará judicial, onde vai verificar a necessidade e conveniência de estar continuando essa atividade empresarial, certo? Também que nesse alvará já se separe o patrimônio daquele incapaz, seja que ele já era incapaz, por exemplo, um herdeiro que veio herdar a empresa, ou veio existir a incapacidade de forma supervenientemente. Então, esse incapaz tenha nesse alvará de autorização a separação do patrimônio que ele já tinha pertencente, certo? Que é estranho à sociedade, certinho? Então, nesse alvará que vai autorizar a continuar a empresa, temos que ter essa separação. Tudo bem, separou o que ele já tinha, que é estranho à sociedade. Temos também que ter alvará. Temos dois outros requisitos, que é não exercer atividade, a administração da empresa, e também que o capital esteja 100% integralizado, porque aí dá uma garantia maior, certo? Então o incapaz ele pode exercer atividade por alvará. Esse alvará ele vai separar aquele patrimônio que o incapaz já possuía, que é estranho à sociedade, certo? E ele não pode ser administrador, tampouco o capital não pode estar integralizado, tem que estar totalmente integralizado, certinho? O incapaz vai poder estar exercendo a atividade empresarial. Fica essa dica porque mudou o rol de incapazes, então dê uma lidinha nesse rol de incapazes que nós acabamos de citar aqui, artigo 3º e 4º do Código Civil, e saiba que tem essa possibilidade de incapaz ser empresário, certinho? A galera já vem falando aí, a gente tá aqui num bate-papo legal, vocês podem ir perguntando aí, eu vou respondendo. Teve gente que pediu para falar um pouquinho de títulos de crédito, certo? Vamos falar um pouquinho de títulos de crédito. Certo? Primeiro, vamos fazer um apanhado geral de títulos de crédito. Apanhado geral, certo? Títulos de crédito rege-se por 3 princípios, certo? 3 princípios: cartularidade, literalidade e autonomia. Cartularidade, temos que existir uma cartula, papel, documento. Existem títulos descartularizados? Sim, já fica até a dica. A duplicata eletrônica pode sim
ser um título descartularizado aceito pelo STJ. Então, o STJ aceita que o título descartularizado, certo? Aquele título descartularizado, a duplicata eletrônica, como válido. Fica essa dica, certo? Fica essa dica para você já saber que existe. Olha, só fazendo uma pensa, a incapacidade pode ser posterior ou pode ser anterior, no caso de uma herança, por exemplo, para exercer atividade empresarial, certinho? Mas vamos continuar nos títulos de crédito. Então, primeiro, cartularidade, tem que ter a carta, via de regra tem que ter o papel, o documento ali, certo? Literalidade, o que está no documento é o que vale. Então você vai lançar ali todos os endossos, certo? Você vai lançar todas aquelas transações que ocorreram acerca do título cambial, vai descrever o título cambial com o que presume. Por exemplo, numa letra de câmbio nós temos que ter o nome do sacador, do sacado, etc. Então tem que estar escrito literalmente no título. Inclusive, quando vai dar a quitação, certo? Temos que anotar no título. Porque senão, um terceiro de boa-fé pode adquirir aquele título numa possível transação. Porque alguém que possui aquele título passou para outro mesmo já estando quitado. Não tomaram cuidado de anotar a quitação. Então, esse credor novo não desonera os devedores, não estão desonerados, não tomaram o cuidado necessário, então pode estar tendo que arcar com essa dívida, certinho? Então, literalidade, tudo tem que ser lançado ali. Falando da cartularidade, da literalidade e da autonomia. Cada relação acerca ali do título de crédito é autônoma, certo? Autônoma, um por um. Então, cada endosso é autônomo, a emissão é autônoma, o ato de pedir o aceite é autônomo, cada coisa é autônoma acerca do título de crédito, cada ação, certo? Num primeiro momento, nós temos essa definição. Num segundo, nós temos uma subdivisão em princípio da abstração e da inoponibilidade de exceções pessoais contra terceiro de boa-fé. O que são esses dois princípios? O da abstração reforça o princípio da autonomia, abstrai cada atividade em torno do título de crédito de forma autônoma, certo? E a inoponibilidade de exceções pessoais contra terceiro de boa-fé é o que mais cai na prova do AB. Caiu na segunda fase do exame passado. Então fica a dica, certo? A essa inoponibilidade, nós definimos que você não pode opor uma exceção pessoal contra um terceiro qualquer, como o próprio nome diz. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, um aval de um determinado endossante vale naquela transação do endossante que ele pediu o aval, certo? Vamos dar um exemplo, que é o exemplo justamente que caiu na segunda fase do último exame da prova do AB. Vamos lá? Tínhamos o sacador que emitiu um título de crédito para A, que endossou para B, que endossou para C. Todos esses endossos em preto, ou seja, com o nome de cada um, para quem estava sendo endossado, os endossatários. Na hora que transferiu do C para o D, transferiu com endosso em branco, do D para o E também com endosso em branco, ou seja, o D recebeu por endosso em branco, passou por mera tradição, certinho? Do C para o D, exigiu um aval, ou seja, sacador emitiu para o A, que passou por B por endosso, que passou para o C, que por aval passou para o D, aliás, do B passou para aval para o C, do C passou para o D sem endosso em preto, e passou para o E. Aquele que recebeu por endosso em branco não está na transação, o nome dele não está lá, e passou por mera tradição. O aval, ele é aval apenas no sentido de ser aval naquela transação. E aí, rapaziada, estamos recebendo a visita aqui do professor Silmar, também da Rede Júris. Maravilha ter vocês aqui. Para quem não sabe, o professor Sidmar Júnior é nosso professor de empresarial. Mas a maior das virtudes que ele tem é ser o meu irmão, né? Meu irmão de sangue, né? Dizem que somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Espero que vocês aproveitem aí, pessoal, tá? Para que essa aula de empresarial seja muito proveitosa para a sua prova e que
vocês possam estar com a gente amanhã no nosso Super Júris, né? O professor Sidmar estará lá, eu também estarei lá com as principais dicas que você tem e você precisa para a sua prova da OAB, tá bom? Nós não aceitamos menos de 100% de aprovação. 100% de aprovação. Bom, galera. Amanhã Super Júris, hein, galera? Um grande abraço para vocês e até lá. Obrigado por pela presença. A galera mandando um abraço aí, ó. Olha só. Grande abraço, galera. Prossigam com a aula aí. Aproveitem que aqui sabe muito, viu, Vamos rapaz? lá, Até mais. Obrigado, professor. Falou. Vamos continuar. Então nós temos um sacador que emitiu o título para A, que endossou em preto para B, que por aval, com aval exigido por C, endossou em preto para C, que sem endosso passou para D, que sem endosso passou para E. Certo? Então D está fora da transação, porque ele só passou por mera tradição. Do B para o C, houve exigência de aval. Então, naquela relação entre B e C, pode ser exigido o avalista. Nas outras transações, por exemplo, o E, não pode ter exigido o avalista de B. Não pode ter exigido o avalista de B, porque as relações são autônomas. Então, de B para C foi exigido o aval pela parte C. Mas essa relação é autônoma. Esse endosso é autônomo do próximo, que foi passado em branco, da tradição de D para E, de D para E levar ao sacado, certo? Então cada relação é autônoma, certinho? Então é o princípio da inoponibilidade, certo? Das exceções pessoais contra terceiro de boa-fé. Anotem esse princípio: inoponibilidade contra exceções pessoais a terceiro de boa-fé. Inoponibilidade de exceções pessoais contra terceiro de boa-fé. É um princípio importante, caiu na penúltima prova, salvo engano, caiu na última, na segunda fase de empresarial. Então, sempre está caindo, certinho? O pessoal está pedindo, vamos dar uma palhinha sobre falências e alguma coisinha de recuperação. Vamos lá. Falências, gente. Por que a gente pode estar falando de falências, né? Por que a gente pode estar falando de falências? Uma questão que caiu no último exame e que pode estar caindo de novo, é a questão da remuneração do administrador. O que nós podemos destacar sobre essa questão da remuneração do administrador? Porque vira e mexe, cara. Primeiro, é que, via de regra, é até 5%, olá, boa noite, bem-vindo, até 5% do que se pagaria aos credores, certo? Via de regra. Vamos falar assim de credores desses concursais. Um minutinho nós vamos falar. E ao se tratar de microempresa e empresas de pequeno porte, nós não adotamos os 5%, via de regra, como teto do que se pagaria aos credores para remunerar o administrador. Certo? Remunerar o administrador. Nós vamos adotar na microempresa e empresa de pequeno porte 2% como teto do que se pagaria o administrador. Então, empresas em geral, até 5%. Até 5% do que se pagaria aos credores. E, se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, até 2% que se pagaria aos credores. Então, gente, anotem isso, porque microempresa e empresa de pequeno porte, o percentual é diferente. E foi justamente o que caiu. Aí, qual era a questão correta do que caiu na primeira fase do último exame? Era que os administradores e seus auxiliares, são pagos pelo devedor, certinho? Essa é a dica sobre remuneração do administrador. Outro ponto que eu queria levantar sobre essa remuneração é que os administradores são pagos de forma extraconcursal, acima de todo o rol de credores que está ali no artigo 83. Qual é o rol de credores do artigo 83? Vamos relembrar rapidinho? Vamos relembrar? Primeiro, trabalhistas com limite de 150 salários mínimos por pessoa, certo? O que passar de 150 salários mínimos por pessoa vira crédito quirografário. Garantia real. Tem garantia real? Está lá em cima. Até o limite da garantia real. Passou da garantia real, vira crédito quirografário. Depois, tributários, fiscais. Depois, privilégios especiais e gerais. Depois, certo?
quirografários, depois as multas administrativas pecuniárias e por último os subordinados, que geralmente são os próprios sócios ali, né? Então, gente, temos esse rol do artigo 83, E o administrador, a sua remuneração, entra como extraconcursal, não concorre com o rol do artigo 83, está acima do rol do artigo 83, certo? Vamos citar alguns. A remuneração do administrador, as despesas com as custas do processo da falência, ou seja, custas judiciais, lá em cima, ou a própria despesa das custas, quando a massa falida for parte de um processo, custas, não do processo da execução. Vamos repetir, rol, trabalhistas até 150 salários mínimos, que passou, vira crédito quirografário, garantia real, até o limite da garantia real, o que passar, crédito quirografário, fiscais, privilégio especial e geral, quirografários, multas e subordinados. Acima de todo esse rol do artigo 83 da Lei 11.101, que é a Lei de Falências, nós temos os extraconcursais, como eu citei alguns custos, pagamento administrador, são extraconcursais, entram antes do pagamento. Temos outras? Temos. Essa você pode anotar, tem grande chance de cair. Quem passa a negociar com a massa falida, ou que está em recuperação, né, no caso, depois da recuperação, tem crédito extraconcursal, porque ele está acreditando na empresa, ele começou a negociar depois da recuperação judicial. Então, quem negociou com a empresa, passou a negociar depois da recuperação judicial, tem crédito extraconcursal. Aquele que vinha negociando, num lapso temporal, houve a recuperação, ele continuou negociando, não é extraconcursal, é privilégio especial. Após a recuperação, negociou com a massa falida, crédito extraconcursal. Vinha negociando, continuou depois da recuperação, privilégio especial. Certinho? Deu para entender? Pediram para falar um pouquinho de recuperação. Vamos falar recuperação judicial. Pode ser pedida em contestação, pode ser extrajudicial, mas vamos falar da judicial. Credor não pode ser falido. Certo? Não pode ser falido. Certo? Credor não estando falido, você tem que estar com a empresa funcionando em 2 anos. 2 anos de funcionamento. Para poder estar pedindo, porque senão a empresa não está nem funcionando, por que eu pedi recuperação judicial? Tem que não ter usado nos últimos 5 anos nem os privilégios da recuperação judicial, nem os privilégios do plano especial de recuperação da microempresa. Certinho? A partir do despacho do juiz, 180 dias de suspensão de todos os processos que correm contra a massa falida. Certo? 60 dias para propor o plano. Sendo aceito, vai começar a correr o plano. Deu para dar uma visualizada como é que é a recuperação? No plano extrajudicial, no plano especial de microempresa e empresa de pequeno porte, nós vamos ter uma carência de 180 dias, sendo aceito, claro, sendo aceito, 180 dias de carência, para parcelar em até 36 vezes os créditos quirografários. Certinho? Uma pincelada aí sobre esse plano especial de recuperação da microempresa e empresa de pequeno porte. Deu para dar uma entendida nesses 2 planos? O extrajudicial é quando você faz isso de forma extrajudicial, certo? Temos a possibilidade de homologação facultativa quando os credores todos anuíram ali daquela espécie de crédito, para estar adentrando no crédito especial, na recuperação extrajudicial, certo? Ou homologação obrigatória, quando algum grupo de credores não quer continuar com aquela recuperação extrajudicial, mas uma maioria quer. Então, a cada espécie de crédito que atingir 3/5 e que forem inseridas ali no plano de recuperação, atingiu 3/5, pode ser aquela espécie inserida na recuperação extrajudicial e homologada judicialmente. Certo? Essas espécies de crédito que podem ser inseridas nessa recuperação extrajudicial com homologação obrigatória, certo? Com homologação obrigatória,
são aqueles do rol do artigo 83, excetuados os trabalhistas e as multas. Certinho? Todos esses podem estar entrando no plano de recuperação extrajudicial, com 3/5 daquela espécie de crédito, apoiando a recuperação e adentrando nela. Cada espécie que atingir esse quórum pode estar sendo inserida no plano de recuperação extrajudicial, que viria a ser homologado de forma obrigatória, porque não foi a maioria, foi ali numa quantidade, não foi em totalidade, foi em uma quantidade de maioria, para estar levando a juízo para homologação. Certinho? O pessoal pediu para dar uma pincelada nos títulos de crédito, e vamos falar um pouquinho dos títulos de crédito, cada um por si, já que nós falamos dos princípios, né? Antes de falar um pouquinho da recuperação da falência, essas dicas pontuais, vamos falar um pouquinho dos títulos de crédito, cada um, e um pouquinho da saída limitada que o pessoal pediu, certinho? Alguns pontos importantes. Nos títulos de crédito, o que eu poderia pontuar para vocês? Vamos pontuar do cheque e da duplicata. Gente, o cheque, ele não tem aceite. Então, uma coisa que tem que anotar. O cheque, certo? Não pode ter como aval o sacado. E o sacado não assume uma obrigação cambial, uma obrigação cambiária, certo? Por quê? Porque o sacado só administra os fundos, que o sacador tem. Ah, professor, mas eu não entendi. Sacado, sacador do cheque. Vamos fazer um rápido apenso entre ordem de pagamento e promessa de pagamento. Ordem de pagamento, certo? Nós temos 3 figuras: sacador, tomador e sacado. Sacador emite o cheque, faz o saque de um cheque ou de um título de crédito, dando a ordem para um sacado, no nosso exemplo do cheque, que seria o banco, pagar ao beneficiário, a pessoa para quem eu dei o cheque. Então, sacador quem emite, sacado o banco que paga, tomador aquele que vai receber o cheque ou beneficiário. O sacado, ele, no caso a instituição financeira do cheque, não vai assumir uma obrigação cambiária, uma obrigação que ele não teria, porque ele só vai administrar os fundos que o sacador tem no banco. Ou seja, você como emitente do cheque tem que ter fundos do banco para garantir aquele cheque. O banco não responsabiliza se você não tiver os fundos, certo? Não responsabiliza se você não tiver dinheiro lá no banco para estar pagando, certinho? Quanto ao cheque, podemos pontuar que nós temos 4 modalidades: visado, administrativo, para levar em conta e cruzado, certo? Visado é que há um visto do banco para falar que tem fundos e ele faz a reserva disso aí. Para levar em conta, você tem que levar em conta, certo? Para conseguir, certo, tá fazendo o depósito em conta e o direito creditício. O administrativo é emitido de banco contra ele mesmo, outra agência, banco. Era muito comum quando a pessoa iria viajar e não queria levar o dinheiro. Ela pediu para o banco, emitir contra o próprio banco um título de crédito, cheque administrativo, para na outra cidade ela conseguir sacar, mediante o cheque, mediante a própria agência ou aqui em outra sede, aquele dinheiro. Ou seja, ela não precisava transportar o dinheiro. Certinho? Era o cheque administrativo. E quanto ao cheque cruzado, nós temos o cheque cruzado em branco, que é aquele que não tem especificação do banco sacado, e o cheque cruzado em preto ou especial. Cheque cruzado em preto especial nada mais é que quando você identifica o banco dentro do cruzamento, e naquele banco dentro do cruzamento é onde você tem que levar o cheque, certo? Para estar efetuando o saque do título de crédito. Certinho? Conta duplicata, gente. Conta duplicata, vamos lembrar 2 pontos interessantes. Apesar de nós falarmos um pouco mais atrás que temos o princípio da abstração, que reforça o princípio da autonomia, que cada relação é autônoma, na duplicata a gente costuma falar que ela é causal, um título causal. Esse título causal é porque ela precisa de uma causa para estar sendo emitida a duplicata, ou seja, a prestação de serviço, duplicata de serviço, ou a entrega de produtos, a duplicata mercantil, mediante provas da entrega da mercadoria ou com contrato da efetiva prestação e da efetiva prestação do serviço, para estar efetuando, certo, a emissão da duplicata. Então ela é causal. Só que quando a gente estuda o título de crédito,
quando a gente estuda os modelos, né, do título de crédito, a gente estuda que o título de crédito pode ser causal e não causal. Não causal que não precisa de nenhuma causa para ser emitido. Um cheque, você paga para dar calção, você paga para pagar uma conta, você cede para quitar uma dívida, você paga para quem você quiser. Duplicatas precisa de ter acontecido uma prestação ou uma venda de mercadoria, precisa de uma causa. Por isso disse que a duplicata é causal. Só que a doutrina traz que títulos não causais são abstratos. Então, alguns classificam que títulos de crédito causais seriam não abstratos. Já foi matéria de concurso, já caiu em concurso, duplicata como sendo título de crédito não abstrato, porque ela é causal, enquanto os títulos não causais seriam os abstratos, certo? Tem doutrinas que defendem que, apesar de ser causal, ela é tão abstrata quanto os outros, mas é mais uma nomenclatura. Fica a dica, porque caso caia essa na sua prova, você está ciente, certo? A duplicata pode ter o protesto por falta de aceite? Pode. Por quê? Como é que funciona o aceite na duplicata? O vendedor, que é ao mesmo tempo sacador e beneficiário, porque ele vai se beneficiar quando pagar a duplicata, ele emite para o sacado, certo? Que é o cliente, dá o aceite. Esse aceite pode ser ordinário, na assinatura, certo? Pode ser por presunção, quando você presumidamente aceitou a mercadoria e não devolve a mercadoria, então presumiu que você aceitou. Ou por comunicação, quando autorizado, aliás, por uma instituição, você comunica que houve o aceite. Então tem o aceite por presunção, por autorização e o ordinário que ocorre. Então tem essas três modalidades de aceite. Fica a dica também para a sua questão aí de duplicata, certinho? Opa, sexta-feira que vem, ó, já vamos pegar as dicas. Então falou um pouquinho de títulos de crédito do cheque, falou um pouquinho de duplicata, certo? Para a gente entender tanto o cheque quanto a duplicata, a gente tinha que entender um pouquinho lá no início, porque a gente tinha que entender que os títulos de crédito podem ser quanto ao modelo, quanto à circulação, quanto à emissão, certo? Para a gente estar entendendo isso aí. Quanto ao modelo, ele poderia ser livre ou vinculado, certo? Quanto à sua estrutura, ele poderia ser ordem ou promessa de pagamento. Quanto à sua emissão, causal e não causal. E quanto à sua circulação, poderia ser ao portador ou nominativo. Lembrando que na doutrina faz uma diferençazinha entre nominativo, né, e nominal, que aí no Código Civil dá uma mudadinha, certo? Então podemos ter essas divisões. Livre e vinculado. Livre, você pode comprar um formulário ali na papelaria, de uma letra de câmbio, da nota promissória, o modelo é livre, desde que tenha os requisitos que está na Lei Uniforme de Genebra, decreto 57663. O cheque é vinculado. Você não pode ter um formulário com todos os requisitos do cheque. Tem que ser aquele emitido pelo banco para ter validade. Vinculado, certo? Quanto à estrutura, ordem e promessa de pagamento. Ordem de pagamento, 3 figuras. Sacador dá ordem para sacado. Esse sacado paga ao beneficiário. Então nós temos o sacador, o sacado e o beneficiário, que é o tomador. Promessa de pagamento. O emitente, que já é o sacado, porque ele vai pagar, o emitente, ele promete pagamento ao beneficiário. Então nós temos duas figuras, o emitente e o beneficiário. Nota promissória, prometo que vai pagar, que vou pagar. Certinho? Ordem de pagamento, promessa de pagamento. Quanto à hipótese de emissão, causal e não causal. Não causal, não precisa de causa. Cheque, letra de câmbio, emite por qualquer coisa que você queira pagar, nota promissória. Causal, duplicado, precisa das causas. Mercantil ou ainda. Gente, obrigado que vocês estão gostando da aula. Vamos continuar. Certo? Causal e não causal. Não causal não precisa de motivo nenhum. Causal precisa, com duplicado, entrega da mercadoria, duplicata mercantil ou prestação de serviços. Ou prestação de serviços na duplicata de serviços. Certinho? São as 4 divisões ali, 3 divisões do título de crédito, colocando como último a divisão quanto à circulação, que pode ser o portador, como é o cheque, por exemplo, que não tem nome, quem estiver portando pode trocar, ou nominativo, que é quem tem o nome
ali na cártula passa por endosso, certinho? Só que lembrando que a doutrina de empresarial trata o nominativo com sentido parecido de nominal, porque o Código Civil, lá no artigo 921, fala que nominativo é aquele título de crédito que tem uma identificação, e com essa identificação nos livros de registro da empresa você identifica a pessoa. Assim como é a ação nominativa, por exemplo. Mas a ação nominativa não estaria nesses títulos de crédito propriamente do CPC, certinho? E, para o Código Civil, consequentemente, o nominal é que seria aquele que tem o nome na cártula, certo? Mas, como o Código Civil fala de um lado e não entra em acordo com a doutrina, eu trouxe o conceito da doutrina, que nominativo é aquele que traz a identificação na cártula, o nome na cártula, e, para circular, precisa-se do endosso. Então, letra de câmbio, por exemplo, certinho? Ao portador e nominativo. Então, nós falamos sobre modelo, sobre estrutura, sobre a hipótese de emissão e ainda, né, sobre a circulação, certinho? Fazendo esse apenso de título de crédito que a gente fez, falando um pouquinho do cheque da duplicata, falamos um pouquinho duas dicas pontuais da falência, no caso da remuneração do administrador e dos requisitos para estar falando da recuperação extrajudicial. Vamos falar um pouquinho de limitada e SA. Algumas dicas, certo? Algumas dicas, né? Olha só, limitada, para deliberar, essa dica é pontual, para deliberar a gente tem que ter uma reunião, uma assembleia, na limitada. A limitada, tendo mais de 10 sócios, faríamos assembleia. Menos de 10 sócios, faríamos reunião. Se todos comparecerem no local, certo? Nós não precisaríamos de ter essa assembleia ou reunião. Se todos deliberarem por escrito, aí nós não precisaríamos nem de ter a reunião. Então, se todos comparecerem no local, não precisaríamos de ter a convocação da reunião. Se todos sócios, reunião, assembleia, comparecerem no local, não precisamos de reunião. Aliás, não precisamos da convocação, perdão. Se todos já deliberarem por escrito antecipadamente, aí nós não precisamos da reunião, porque já deliberaram antecipadamente. Se todos compareceram, não precisa de convocar. Se todos já deliberaram, não precisa da reunião. Essas duas dicas pontuais, já foi questão de prova de concurso, pode estar caindo, porque faz parte da reunião da assembleia. E na limitada, para termos assembleia, tem que ter mais de 10 sócios. Menos de 10 sócios nós temos reunião. Lembrando que a limitada, ela é uma empresa limitada ao valor das cotas do capital social de cada sócio. Aquele que não integralizou as cotas vai fazer com que os outros sócios respondam solidariamente pela integralização daquelas cotas. Funciona assim a limitada. Certinho? Quanto à administração da limitada, utiliza muito das linhas gerais, do que for supletivo, ali das regras da sociedade simples, ou da SA. Certo? Outra dica quanto à limitada para vocês, é que ela pode usar as normas da SA supletivamente. Via de regra, ela vai usar as normas supletivas da sociedade simples, previstas no Código Civil. Porém, se estiver previsto no contrato, a limitada pode utilizar as normas supletivas da SA, certo? Então fica essa dica também para vocês. Limitada, empresa dividida em cotas, utiliza firma ou denominação, certo? Limitada ao capital social, a proporção de cada cota, a responsabilidade do seu sócio, respondendo solidariamente caso um não faça integralização, certo? Pode utilizar as normas da SA desde que previsto no contrato. Via de regra, utiliza as normas da sociedade simples, certinho? E na sua reunião ou assembleia mais de 10 sócios, reunião menos de 10 sócios, pode estar dispensando a reunião se todos deliberaram por escrito, ou não precisando de convocar se todos comparecerem à reunião, sabendo da matéria, tudo certinho. Beleza? Algumas dicas pontuais de limitada para você. Alguém perguntou se podia cair EIRELI. Olha, não caiu EIRELI, pode ser que nesse exame caia,
Então vamos falar em linhas gerais o que é Eireli para vocês. Linhas gerais, o que seria Eireli? Gente, Eireli é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Ela seria igual ao empresário individual, empresa individual. Mas o que é que dá o benefício dela poder ser de responsabilidade limitada? Aquele sócio responder apenas limitadamente ao valor do capital. Ao valor do capital, certo? Integralizado ali nas dívidas sociais. Seria a integralização do capital. Então, para ser Eireli, nós já colocamos o primeiro ponto. Integralizar 100 vezes o maior salário mínimo do país. Certo? Essa é a primeira regra para se poder escrever na Eireli. A Eireli, que é uma empresa de um sócio só, certo? Limitada. Para ser Eireli, temos que integralizar 100 vezes o maior salário mínimo do país. Certo? Não integralizou, vai estar correndo o risco de não cumprir os requisitos da Eireli e ser equiparado a empresário individual, não respondendo mais ilimitadamente o benefício da Eireli, respondendo ilimitadamente com seus bens pessoais perante a sociedade, a empresa. Certinho? Então tem que integralizar. Você, participante da Eireli, não pode integrar outra empresa do mesmo tipo, ou seja, você não pode fazer parte de outra Eireli. Essa dica é pontual porque já caiu em prova, pode ser muito provável que caia de novo a Eireli e justamente caia isso, certo? Justamente caia isso. Você participou de uma Eireli e não pode participar de outra, certo? E a Eireli obrigatoriamente tem que usar a sua nomenclatura ao final, a designação Eireli, que é a abreviação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então, a Eireli é uma empresa individual de um sócio só, que responde limitadamente, porque ele integraliza 100 vezes o maior salário mínimo do país. Ele, ao ingressar numa Eireli, fazer parte de uma Eireli, ele não pode estar fazendo parte de outra. E tem que usar designação Eireli ao final do nome. Para se constituir uma Eireli, você pode constituir de imediato, constituir uma Eireli, ou ainda, pode ser que você tenha uma Eireli da concentração das cotas de uma outra sociedade que deixou de ter pluralidade dos seus sócios, ou seja, uma limitada que tinha 2 sócios, um faleceu, sobrou só um. Via de regra, 180 dias, certo? Para poder estar recompondo o quadro societário daquela limitada, que tinha 2 sócios e um faleceu. Se não recompor nesses 180 dias, vamos concentrar as cotas, se não tiver herdeiros, né? Supondo que ficou as cotas ali, concentrar as cotas nesse único sócio e vamos fazer uma modificação no ato constitutivo e transformá-la em Eireli. Certinho? Bom, gente, a gente falou um pouquinho de Eireli, falou um pouquinho de limitada, né? Falou pequenas dicas de falência, alguma coisa de recuperação, deu uma rápida pincelada em títulos de crédito, para a gente estar levantando temas pontuais para você tentar acertar ali o maior número de questões possível na sua OAB. Eu tenho certeza que com essas dicas que a gente vai passando para vocês, que com o acompanhamento dos cursos que a gente ministra, com o esforço que você está desempenhando, tenho certeza que o seu sucesso é garantido. Tenho certeza que você vai fechar, vai fazer as 5 questões de empresarial, vai fechar a grande maioria dessas provas aí, vai estar conseguindo atingir pelo menos os 40 pontos para estar sendo aprovado e passando para a segunda fase para conseguir a aprovação da OAB. Certinho? Muito obrigado pelo agradecimento, Camilo. Que bom que foi proveitosa a aula. Foi algumas dicas pontuais. Tinham perguntado sobre sociedade anônima. Vamos falar um pouquinho de sociedade anônima, só para antes da gente encerrar. Sociedade anônima, gente, rapidamente, certo? Rapidamente. Pode ser de capital aberto ou fechado. Capital aberto vende ali as suas ações na bolsa ou no mercado de balcão. Capital fechado não, certo? Capital fechado não.
Para constituir, nós temos que subscrever o capital, depositar 10% desse capital numa conta. A lei de falências de SA 6404 fala que tem que ser no Banco do Brasil, certo? Ou outro autorizado pela CVM. Subscreveu o capital, depositou 10%, tem 6 meses para constituir a empresa, certo? Constituiu. Vamos chamar a Assembleia Constituinte para avaliar os bens, correr o estatuto, né? Fazer o estatuto para poder estar registrando o ato constitutivo. Certinho? A SA pode emitir 5 títulos: ações, debêntures, certo? Commercial papers, certinho? Bônus de subscrição, partes beneficiárias. Bônus de subscrição é um benefício para você ter uma preferência na subscrição de novas ações, certo? Partes beneficiárias são partes graciosas que se concede um bom serviço ou alguns terceiros que sejam interessados, certinho? Opa! E aí, Paraíba? Todo mundo da Paraíba, sejam bem-vindos. As partes beneficiárias são graciosamente emitidas, só podem ser emitidas pela SA fechada, ou seja, que não vende suas ações na bolsa nem no mercado de balcão, certo? Só tem um limite de 10%. E tem um benefício perante o capital, uma parte beneficiária, como o nome diz. As debêntures nada mais são que um título de investimento. Nada mais é. A empresa precisa de dinheiro para fazer girar, para produzir lucro, certo? Emite debênture. Você vai lá e compra a debênture como investimento para resgatar em certo lapso temporal, com um benefício, geralmente um valor acrescido. Então funcionou como investimento. Vou investir 100 para resgatar 120 em um ano, entendeu? Seria a debênture. Commercial papers, similar, só que geralmente com prazo menor, 30 a 180 dias, similar a debênture ali, mais ou menos no mesmo sentido. E temos as ações, que é menor que a divisão do capital social, a menor fração do capital social da SA, certo? Que pode dividir quanto à sua escrituração e emissão, certo? Quanto ao valor e quanto à sua natureza. Quanto à sua natureza ordinária, né? Quanto à sua natureza ordinária, certo? Fruição e preferencial. As ordinárias são as que dão direito a voto, que trabalham de forma ordinária. Preferencial tem alguma restrição, porque tem preferência na divisão de lucros e dividendos, certo? Essa restrição geralmente é o voto. A de fruição é quando você tem a sociedade anônima, tem dinheiro, amortiza algumas ações para não fazer mais parte do capital, mas deixa aquelas ações para quem é possuidor continuar fruindo daquelas ações como participador, certo? Então são ações que apenas fruem, são de fruição. Temos as ações nominativas, que são aquelas classificação nominativa, porque ela tem uma identificação na ação, geralmente numerária, e essa identificação faz com que, indo até a sede da empresa, olhando no livro de registro, você identifique por aquela numeração quem é o dono daquela ação nominativa, ação nominativa. Ou pode ser escriturária, aquela emitida por banco, certo? Que fica em depósito. E para você transacionar com ela, tem que ser mediante transferência de uma conta para outra. Agora, quanto ao valor, nós temos a nominal, que é a ação que tem o nome escrito ali na carta do valor, a descrição do valor, certo? Nós temos a negocial, que é o valor que atinge a negociação, certo? Temos a de emissão, que é o valor que, dependendo da época de emissão, pode ser lá no começo igual o valor nominal da ação. Dependendo da época de emissão, pode ser que tenha tido um aumento do capital, um ágio. Então, o valor de emissão pode ser superior ao valor nominal, certinho? Esses conceitos que a gente falou aqui rapidamente, né, essas principais divisões da ação, porque doutrinariamente a gente pode ter outras, é para estar salvando aí vocês aí, que ainda não viu o empresarial como deveria ter sido visto, né? Para estar pondo algumas coisas pontuais, de forma rápida, precisa, para você conseguir acertar aquela questão, certo? Quiçá
a gente falou de questões pontuais, tá acertando até mesmo, quem sabe, fechando a prova de empresarial. A gente falou aqui um pouquinho de cada coisa, de forma bem rápida, pontos principais que vem caindo na OAB, certo? Para você estar acertando, entendeu? Para fechar, última dica, essa caiu na última prova, tem grande chance de cair, porque vira e mexe, cai primeira e segunda fase. É a questão de título de crédito, em específico lá na lei uniforme, na lei uniforme de Genebra, certo? Lá na lei uniforme de Genebra, nós temos no artigo 12 e 15, que o sacador pode colocar uma cláusula não à ordem. Essa cláusula não à ordem vai fazer com que não possa ser endossada aquele título. E esse título seria passado por cessão civil, né, do crédito. Então, falou que o sacador colocou cláusula à ordem lá no começo, pode ser passado por cessão civil de crédito, pela Lei Uniforme de Genebra. Porque lá no decreto 2044 falava que era considerado cláusula não escrita, mas a Lei Uniforme de Genebra, doutrinariamente, considera que, em muito, no que fala, esqueceu, revogou, né, tacitamente o decreto 2044. Então, no artigo 12 fala que cláusula na ordem que não deixa endossado ali para frente, lá no sacador, lá no início da emissão, certo? Vai fazer com que o título só possa ser passado por cessão civil de crédito. Agora, se foi um endossante que colocou não a cláusula na ordem, mas colocou uma proibição de endosso, caiu no último exame isso, hein? Caiu no último exame da ordem. Se foi um endossante que colocou proibição de endosso, artigo 15 da Lei Uniforme de Genebra, o decreto 57663, se foi um endossante que colocou essa proibição de endosso, certo? Nós não invalidaríamos endossos seguintes, mas aqueles endossos seguintes, depois desse que ele colocou a cláusula não à ordem, não o obrigariam, ou seja, ele estaria desobrigado os endossos seguintes que vierem depois de quando ele colocou a proibição de endosso, artigo 15 da Lei Uniforme de Genebra, que no nosso ordenamento foi trazido por meio do decreto 57663. Certinho, gente? A gente vai encerrando por aqui. A gente tentou trazer questões pontuais, tentou trazer algumas dicas para você que está conseguindo acertar as questões de empresarial. Eu tenho certeza que com o seu esforço, com essas dicas, você vai estar conseguindo. Eu sou o professor Sidmar Júnior, aqui de Goiânia, Sidmar Júnior, da Rede Júris. A gente está com um excelente corpo docente, preparatórios para concurso, preparatórios para a OAB. Convido a vocês todos a estar conhecendo o nosso trabalho, a estar vindo conhecer a Rede Júris, certo? Temos um excepcional corpo docente, uma excepcional estrutura. E nesse momento a gente vai ficando por aqui. Espero que essas dicas tenham sido proveitosas. Para quem quiser seguir o meu Periscope, é Sidmar Júnior, SIDIMAR, Sidmar, JR, Júnior abreviado. O mesmo no meu Instagram, Sidmar, SIDIMAR, JR, Sidmar, JR de Júnior, tanto no Periscope quanto no Instagram. Sidmar, JR, Sidmar Júnior. Não é demudo, com I, certo? Justamente a Poliana escreveu aí pra gente, Periscope e Instagram. Meu blog é Sidmar, aí o Júnior é por extenso, sidmarjunior.blogspot.com. Eu estou sempre colocando dicas, com foco mais em direito empresarial, mas nós colocamos outras dicas de direito. Quem quiser estar seguindo o nosso blog, fica o convite aí também, certinho? Gente, boa noite, bom final de semana, descansem. Amanhã nós estaremos no Super Júris na Rede Júris. Convido a todos a estarem seguindo presencialmente ou de forma online, certo? Certinho? Convido a todos, descansem. Agora é hora só de revisar, não é hora de estresse, de apavoramento, para todo mundo chegar inteiro, concentrado e focado nessa prova, que vai ser domingo, e eu espero que todos consigam aprovação.
toda a sorte do mundo para vocês, certo, gente? Fico por aqui. Obrigado a todos que vêm nos acompanhando, viu? Até mais. Até a próxima.